Povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao último episódio do Você na Sua Agenda 2023. Isso aí, gente, hoje nós vamos fazer o episódio de número 15. 15 encontros sensacionais, 14 por enquanto, que já deixaram muita saudade. E esse encontro de número 15, eu estava fazendo as contas, quando eu fiz o primeiro contato era o dia 4/9. Olha que legal, né? E a gente finalmente, 4/12, conseguimos realizá-lo. Então, fiquem todos muito à vontade para fazer perguntas aqui durante o nosso encontro. Muito obrigado para quem está chegando. Elvo, seja bem-vindo, meu amigo. Por favor, dá um joinha para mim para dizer que você está me vendo e me ouvindo bem. Olha a nossa convidada chegando aí, gente, Carol Pimentel. Carol, como eu te pedi, pede para entrar para eu poder te aceitar aqui, porque fica... Deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver se você vai chegar. Olá, olá. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, eu não estou te vendo, mas não se preocupe, porque isso já aconteceu outras vezes. Eu vou pedir só para quem já está aqui, que é o Elvo, né? Elvo, se você puder dar um joinha para mim, para você confirmar para mim que você está vendo e ouvindo tanto a mim quanto a Carol, eu te agradeço muito. Carol, como é que você está, minha amiga? Está tudo bem com você aí? Como é que está a academia? Como é que está a Clube 5? Como é que está a sua terra aí? Como é que estão as coisas? Está calor, está frio? Como é que estão? Aqui tá um calorão danado. Aqui também, aqui também. Ó, a Bruna acabou de chegar também. Seja bem-vinda, Bruna. Carol, eu fiz Vamos lá. umas contas aqui, estava até começando a conversar com a nossa audiência de hoje. O primeiro contato que eu fiz com você para a gente combinar essa live foi no dia 4 de setembro. Olha só como o Papai do Céu é bacana com a gente, né? E aí hoje, dia 4 de dezembro, a gente está conseguindo realizar. Então, o número 4 faz parte aí da nossa história. Isso quer dizer que vai dar tudo certo no nosso encontro de hoje. Como é que de praxe aqui, Carol, o convidado do Você na Sua Agenda, ele se apresenta para a audiência, porque aqui a gente vai ter profissionais de educação física, estudantes de educação física e o público em geral, né? Porque o Você na Sua Agenda, ele é feito para todas as pessoas que querem começar a praticar o autocuidado consciente. Então, por favor, quem é Carol Pimentel? Bom, vamos lá. Falar da Carol primeiro, pessoa, né? A gente sempre começa falando sobre o que a gente faz. E, na verdade, a gente tem que falar primeiro quem a gente é, né? Eu Perfeito, sou uma concordo. pessoa muito alta astral, adoro contar uma piada, amo natureza, praia, tudo que está ligado a ao que é simples é o que me atrai, né? O que eu faço hoje, né? Eu atuo no Clube R5 Esportes, minha função é gerente de operações da empresa e também Chief Happiness Officer, né? Que eu gosto de falar é que, apesar de eu estar nesse cargo de gerenciar a operação, eu me considero uma rede de pessoas. Acho que minha principal função é conectar pessoas, né? Então, assim, um resumo básico de quem eu sou é isso daqui. Perfeito, Carol. E me diz uma coisa. Bom, já que você já apresentou esse termo novo para muita gente, essa história de ter um departamento de felicidade, eu tive a oportunidade de conhecer através do livro daquela marca Reserva, aquela marca de roupas, né? E o meu filho mais velho, o Igor Monteiro, trabalhou na Reserva exatamente nesse departamento de felicidade. E aí através dele, eu conheci um pouquinho desse trabalho e do quanto isso agregou valor à performance dos colaboradores dessa marca. E aí eu vou te perguntar, porque tem um pensador que é muito interessante, que eu já li algumas vezes,
que é o Simon Sinek, ele sempre orienta a gente a começar pelo porquê, né? Então, eu vou te perguntar, por que uma academia de ginástica precisa de um Chief Happiness, né? Officer, por favor, de alguém que cuide da felicidade dos colaboradores? Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente começar a falar por que uma academia precisa de um Chief Happiness Officer, a gente vai olhar de uma perspectiva mais ampla, né? Como que as empresas hoje, por que não só a academia, mas diversas empresas hoje já possuem esse cargo, que a gente nem gosta de chamar como um cargo, mas como uma função, né? A gente já tem aí uma empresa que já está muito em evidência, que é a Heineken, né, onde eles estão fazendo o primeiro trabalho aí com a Renata Rivetti, da Reconnect, que é o trabalho eles estão testando os 4 dias, né, de trabalho na semana. E a gente tem diversas outras empresas, Google, Airbnb, Reserva, a própria Reserva, a Amazon, a Chili Beans, são empresas que já possuem essa função. E a gente, por que as empresas já estão constando com essa função? Primeiro, porque a gente vive uma crise de saúde mental, né? Então, quando a gente vai falar sobre o ambiente do trabalho, a gente vai trazer, por exemplo, a síndrome de burnout, que é o esgotamento no trabalho, né? Então, assim, eu trouxe aqui, inclusive, alguns dados importantes. O estresse laboral, ele vai ser a nova depressão até o ano de 2030, segundo o Instituto de Ciência, né? E, assim, a maior causa de afastamento hoje é problema no trabalho, né? E a gente tem um outro dado também muito importante, que vem do Workforce Institute, que fala o seguinte, que as atitudes dos líderes impactam em 69% na saúde mental do indivíduo. Esse número é o mesmo percentual do impacto que os nossos parceiros ou quem mora com a gente causam conosco. Então, assim, por que essa função hoje é tão importante? Porque antigamente pensava-se apenas em bom salário, benefícios, e hoje não. Hoje as pessoas estão buscando além de salário e benefício. A gente já tem pesquisas que saíram que mostram que muitas pessoas hoje querem receber menos para ter um ambiente de trabalho com um clima organizacional melhor, onde tem líderes que sabem ouvi-los, onde eles compartilham suas ideias. Então, assim, hoje o profissional ele já está buscando além de salário e benefício. Ele se preocupa com outras coisas mais. Um lugar que faça sentido para ele, que tenha propósito, que seja alinhados com os valores pessoais, com os seus ideais. Então, assim, hoje a visão é mais amplificada. Então, quando a gente olha para a academia de ginástica, a gente não pode só parar na academia de ginástica. Vamos além da academia de ginástica, né? E aí eu queria aproveitar também, Ângelo, e fazer um convite, né? Que eu acabei não divulgando antes, mas para dizer que a nossa academia não tem não somente a mim como show, mas também a nossa diretora, que é a Bruna, que também é uma show. Eu gostaria muito de trazê-la aqui para compartilhar também um pouquinho com a gente as nossas experiências, né? Vamos. E aí eu não sei como que se você consegue. Não, eu vou chamar ela aqui e aí a gente divide a tela aqui em 3, tá? Show, ótimo. Maravilha. Espera aí que eu vou chamar a Bruna. Bruna já está aqui a postos. Chamei, vamos ver se ela vai entrar. Qualquer coisa eu peço para ela. Opa, chegando a Bruna. Oi, fala, Bruna, pessoal. tudo bem? Tudo bem? Prazerzão estar aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos todos nos vendo. Eu ainda não consigo ver a Carol, mas eu vejo a Bruna. Eu quero vejo todos. Edma. Opa, você vê todos. Então, beleza. Então, você já me deu um ok bacana aí. Gente, quem está nos vendo, por favor, quem estiver nos assistindo, dá um joinha aí, Félix Bulhões, você que acabou de chegar, meu irmão. Dá um joinha para mim para dizer que vocês que estão nos assistindo estão vendo os 3 por aí, pela tela, tá? Tá aí, Carol, tudo certo? Tudo certinho. Bruna, então, primeiro que eu preciso aprender, como é que pronuncia o seu sobrenome, para ficar tudo bem. É Sickert, Bruna Sickert. Sickert.
Então, Bruna, quem é Bruna Sickert? Por favor, se apresente para a nossa audiência, Bruna. Obrigado, Bom, Carmo. Valeu, Félix. Pode quem falar, é amiga. Bruna Siquer? Quem é É. Bruna? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim, estamos. Bom, Bruna Siquer é uma pessoa muito incomodada, muito curiosa, muito a proporcionar sempre o melhor para todas as pessoas que estão à volta dela. Então, eu sou uma buscadora da melhor versão minha e das pessoas que estão à minha volta. É, sou uma pessoa muito parceira. Eu acho que é isso. A Bruna, profissionalmente falando, eu sou diretora do Clube R5. É uma empresa familiar que veio dos meus pais e estou à frente da gestão junto com Carol, que é meu braço direito, desde fevereiro de 2020. E aí a gente vem fazendo grandes progressos, grandes avanços dentro do nosso mercado, dentro da nossa unidade, dentro da nossa empresa e dentro do nosso mercado também. A gente vem fazendo bastante diferença. Bruna, então conta para mim aí, quanto tempo tem a Clube 5, por favor? O Clube R5 tem 21 anos de funcionamento e 25, caraca, 23 que anos de legal. CNPJ. É bem antigo. E há quanto tempo existe aí bom, eu não gosto de chamar de departamento, parece um negócio à parte, né? Mas há quanto tempo a direção de felicidade acontece na sua academia? Bom, vou colocar aí acontece na prática mesmo. Eu acredito que a gente pode falar de 1 ano e meio, mas o fato é que quando eu entrei para a administração, quando eu entrei para a gestão da empresa, fiz o rebrand da Academia R5 para Clube R5 Sports, eu vim sempre buscando essa transformação e a melhoria, primeiramente, dentro do nosso colaborador, dentro da empresa. Olhando sempre para dentro, para depois a gente chegar no lado de fora, que é o cliente, né, o consumidor final. Nosso colaborador também é nosso cliente e ele, acima de tudo, é o que vai poder vender e falar melhor da nossa empresa. Então, e aí foi quando eu conheci Carol. É, perfeito. Né, eu estou aqui igual foca no circo, desde que eu li, em setembro, eu li o artigo da Carol falando desse movimento numa academia de ginástica. Por que eu falo isso? Sou professor de educação física, tenho 30 anos de mercado do bem-estar, dos quais 20 trabalhando diretamente em academia como personal, já cheguei a ter um estúdio de personal. E em várias academias que eu trabalhei, de diversos tamanhos, eu nunca vi essa preocupação com o profissional. Ter alguém preocupado com o professor de educação física, por exemplo, que é o cara que está na ponta, que atua, que atende os clientes, que cuida da felicidade dos clientes, do bem-estar dos clientes, mas ninguém cuidava do bem-estar do professor, né? Então, eu estou muito feliz de escutar isso e eu espero muito que eu trouxe vocês aqui para que vocês inspirem outros gestores para fazer o mesmo, porque não, isso é desde a década de 90, lá no período daquela história de gestão da qualidade total, que existe essa afirmação, né, de que o cliente interno, que é o seu colaborador, deve estar tão ou mais satisfeito do que o cliente externo, que é o consumidor, para que realmente o seu negócio ande para frente. Então, fala aí, o que aconteceu aí há 1 ano e meio atrás que despertou vocês duas para esse trabalho? Para essa necessidade, no caso, né? Bom, você quer falar primeiro, Bruno? Eu ia deixar, eu vou deixar uma pergunta e depois vou deixar a Carol falar, porque senão eu falo demais. Mas eu vou deixar uma pergunta que ela é a premissa e a base de tudo. E por isso que a Carol falou, tipo, negócios, mas não só para academia, para o clube, enfim, para tudo, porque é assim, quem cuida de quem cuida, né?
como é que a gente vai cuidar de alguém se a gente não está bem? Então, a gente começa por aí, a gente começa de um entendimento muito interior, de uma busca muito interior para saber como a gente está e como que as pessoas estão para que a gente possa lidar com as outras, né? Como é que eu vou lidar, dar um sorriso se eu não estou bem? Então, é basicamente por aí a nossa conversa. Eu vou deixar a Carol falar, senão eu falo demais. Perfeito. Vai lá, Carol. Bom, você começou falando sobre propósito, né? Sobre o Simon, quando ele fala por que você faz o que você faz. E aí eu acho que todo mundo vai chegar um momento na vida que vai passar por uma crise existencial, né? Eu passei por essa crise. Então eu comecei a me indagar por que eu vim, o que eu vim fazer no mundo. E assim, por que que esse propósito é tão claro dentro de mim? Hoje eu sei que eu estou vivendo o meu flow, o meu máximo. Eu vivi os opostos, né? Eu vivi a infelicidade no trabalho, de quase querer tirar minha própria vida, a encontrar sentido quando eu fui salva por uma profissional de educação física. Então, uma profissional de educação física me curou dentro de uma academia de ginástica. E eu tenho um orgulho enorme de contar a minha história. Então, eu ressignifiquei tudo que eu vivi. Foi um trabalho de resiliência, muita resiliência, de trabalhar ali, ressignificando mesmo cada acontecimento que ocorreu na minha história. E aí, com essa ressignificação, eu acabei entendendo que Deus me deu uma oportunidade de viver de novo. E essa oportunidade seria de cuidar dessas pessoas, né? Então, eu ficaria aqui 1 hora contando o meu sonho antigo de criança, que eu queria ser profissional de educação física, mas eu acabei não seguindo esse caminho, eu fui para engenharia de produção. Mas eu sou apaixonada pela engenharia de produção. E quando eu... Oi, cadê você, Carol? Não estou mais te ouvindo. Está falhando aqui. Deu uma falhada. Oi, está me ouvindo? Ah, voltou. Show. Isso, Marcelo, esporte transforma. A ferramenta de autoconhecimento, ela é primordial para a gente poder chegar nesse propósito, entender por que a gente veio no mundo, quem a gente é, o que a gente veio fazer. Porque, na verdade, a gente só consegue cuidar do outro quando a gente encontra esse propósito. Eu falo que é essa parte de nós que é como se a gente fosse realmente Deus, sabe? De dar o melhor da gente para o outro, a gente sai dessa postura mais autocentrada para uma postura mais altruísta. Então, foi assim que eu fui descobrindo o meu propósito. E num momento de yoga que eu estava fazendo, eu acabei me encontrando pela primeira vez com a Carol, com a essência da Carol. E foi quando eu decidi seguir o caminho da educação física também. E no meio do caminho queria desistir disso tudo. E aí essa pessoa que me curou, que é uma profissional de educação física, me guiou para a gestão. E foi aí que eu descobri que é isso aqui que eu amo, é isso aqui que eu nasci para fazer. A gente vai falar de um dos pilares do modelo PERMA, né, que é o modelo do bem-estar. Um dos modelos que a gente implementa aqui na R5, que é o engajamento, né, ou que a gente chama também de estado de flow, que é o que eu vivo hoje, né, que é o oposto da infelicidade, que é o pico máximo de bem-estar do indivíduo dentro do ambiente do trabalho. Né? Então, assim, o meu propósito de vida é esse, é isso que me faz acordar todo dia. E aí eu fui perceber que Deus me deu coisas ainda além do que eu pensava, que é não só cuidar do profissional de educação física, mas também cuidar da equipe do comercial, da equipe do apoio, de toda a equipe que realmente faz o negócio acontecer, né? Porque não é uma mão sozinha que faz as coisas acontecerem. Então é por isso que eu faço isso, e a missão de todo show é essa, é cuidar de gente. Perfeito, meninas. E aí eu preciso saber, deixa eu só dar um boa noite aqui para o professor Rogério Vilela, o professora Georgia Mangueira, a minha amiga lá do Body Flow Studio, já que estou falando de Flow, o Body Flow acabou de aparecer aqui. Gente, é o seguinte, meninas, eu preciso saber
como é que vocês cuidam, que é a grande curiosidade da galera que veio nos assistir hoje é o seguinte, professor Ângelo Dias, como é que essas meninas cuidam dos professores? Como é que é a ação, né? O que faz o diretor de felicidade, ou a diretora de felicidade, no caso? Então, nosso papel aqui principal é gerar felicidade e engajamento na nossa equipe, é conectar equipes. O que acontece hoje dentro dos ambientes de trabalho? E aí a gente pode até sair da academia, tá? Você tem um setor que ele não comunica com o outro. E o nosso papel é justamente criar momentos onde essas pessoas possam se relacionar, né? E o nosso trabalho é sempre mostrar que essas pessoas estão ali, que elas se sentem bem estando ali dentro, né? E existem diversas ferramentas que a gente usa. O que acontece, Ângelo? Como a gente lida com pessoas, nem sempre as coisas saem da forma como a gente gostaria. Então, no nosso programa, a gente precisou dar muitos passos para trás. Então, a gente implementava e a gente via que faltava algo e a gente precisava dar um passo para trás. Porque quando a gente implementa um programa de felicidade, não é um resultado imediato, não é uma ação pontual, é um passinho de formiguinha que a gente vai dando, né? Então, por exemplo, em abril desse ano, a gente implementou a primeira pesquisa de felicidade. Dentro da ciência, a gente chama isso de momento zero. O que é isso? Primeiro a gente não fala nada de felicidade com o time, a gente roda uma pesquisa, onde nessa pesquisa, com diversas perguntas, a gente vai entender como o colaborador se sente dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto. Depois de uma análise analítica, a gente avalia como que essas pessoas estão se sentindo dentro do negócio. E aí sim a gente implementa ações estratégicas para que a gente melhore o ambiente dentro do nosso negócio. Então, assim, a gente precisou dar alguns passos para trás. Por exemplo, que foi um passo muito importante, que foi a troca de uma pessoa na nossa liderança. E foi importante dar esse passo. E aí a gente teve que dar uma pausa no nosso programa para, primeiro, formar uma liderança mais fortalecida, capacitar essa liderança. Logo depois a gente entrou com mais uma pessoa no marketing, que também é da área da liderança. E hoje o nosso grande trabalho, no momento, está sendo não só fortalecimento de liderança, como também disseminação da nossa cultura organizacional. Então, assim, o nosso valor principal enquanto cultura é cuidado genuíno. A gente está ali para cuidar das pessoas. E é importante, quando a gente fala de cuidado genuíno, entender que as pessoas, elas não são separadas. Quando é engraçado quando você escuta um gestor falar assim, olha, da porta para fora, você seja uma pessoa. Da porta para dentro, esquece seus problemas. Como se isso fosse possível, né? E aí entra o nosso papel enquanto show de estar perto dessas pessoas, entender a realidade dessas pessoas, a necessidade dessas pessoas, os sonhos dessas pessoas. E a gente gosta de falar muito sobre isso, né, Bruno? Que a gente está ali para realizar os sonhos das pessoas. Mas se a gente não escuta ativamente as nossas pessoas, o que elas querem para a vida delas, como que a gente vai ajudar essas pessoas? Né? Eu acho que essa é a base principal do nosso trabalho. Perfeito. E assim, Bruna, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Como é que os colaboradores, né, esse time todo que a Carol trouxe para a gente, né, todos os professores, o seu time hoje tem quantas pessoas no seu time hoje da academia? 46. A gente está falando de uma única unidade, não é isso? A gente está falando de uma única unidade e todos Beleza. 47 pessoas. É um time 46. significativo. E aí me diz uma coisa, como é que essas pessoas estão percebendo? Qual a percepção, a partir desse diagnóstico que vocês fizeram, né? Qual a percepção das pessoas com esse trabalho de vocês? Como é que qual é a percepção delas? Como é que elas entendem o que vocês estão fazendo na diretoria de felicidade? Olha, muito bom você falar sobre isso e eu vou expor realmente o que acontece, tá?
A gente tem um time hoje que está cada vez mais engajado e que gera uma emoção muito forte na gente, que faz essa emoção nos mover cada vez mais. Inclusive, no final de semana, nós estivemos numa palestra, num toque ali, né, numa roda de conversa, e que nós fomos os únicos a levar colaboradores. Né? A nossa empresa era a única que estava ali presente com mais pessoas, não só a gente representando e falando. A gente não levou um nem dois, foram 8 pessoas de coração leve, num sábado à tarde num sábado à tarde de muito conhecimento, com muito valor agregado, mas com nenhum preço, né? Nenhum quantitativo financeiro de retorno. Porém, não dá para te dizer que assim, nós estamos num processo árduo de transformação, tanto de time quanto de clientes, e não dá para te dizer que não existe colaborador que fala: isso é baboseira, isso é balela, isso é conversa fiada, você está falando demais, isso na verdade não existe. Que falam, né? Na verdade, hoje essas pessoas já não estão mais, mas que falam: a felicidade mas na hora do vamos ver, a felicidade vai embora. A verdade é que as pessoas confundem muito a questão da felicidade, elas levam muito para um ambiente cheio de estrelinhas, assim, vamos dizer, né? A gente ri, a gente se diverte, mas a gente cobra, sabe? A gente tem metas para ser alcançadas, nós temos objetivos a serem realizados. Então, assim, é um ambiente gostoso e leve, mas é um ambiente de responsabilidade. Felicidade foi uma coisa que eu aprendi muito no curso de Cho, que a Carol me inspirou a fazer. É uma ciência, é uma coisa a ser trabalhada. E se você não se permite, se você fecha a sua cabeça para ficar isso é balela, isso é conversa, você não se dá a oportunidade de entender o que acontece. Porque, por exemplo, eu posso estar com um problema gigante, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de: caramba, eu tenho um time compenetrado, eu tenho um time coeso, eu tenho um time que está junto comigo no problema, na solução, que eles se esforçam para estar ali sem obrigação, sabe? Não faz o cara crachar. Então, hoje, meu time ele não faz mais o cara crachá, sabe? Que é uma coisa que eu sempre fiquei apavorada. Mas, sim, existem ali pessoas que ainda ficam duvidando um pouco, né? A gente vem implementando o programa de felicidade, a gente está dando passos pequenos ainda por conta de toda a organização da estrutura, que sofreu muitas mudanças, com um time muito jovem, muito novo. Então as pessoas elas vão recebendo isso aos poucos, mas nós temos já vários momentos que vou te dizer que assim 95% da minha equipe hoje já está dentro desse programa e já sente e vivencia a felicidade no trabalho. Isso eu posso te dar a garantia. Eu trouxe também aqui, eu até trouxe anotado algumas falas que, assim, é o que traz, que é gratificante demais, né? Por exemplo, esses dias, uma das nossas colaboradoras falou pra gente assim: aqui esse lugar me dá paz. Eu não tenho paz em casa, mas aqui eu tenho paz. Né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Já chegou colaborador que falou que nunca sentou numa mesa com um gestor, que nunca conheceu o gestor dele. Então, assim, olha o mundo que a gente está vivendo, onde você tem que estar diretamente ligado ao seu gestor e você não tem acesso a ele. E mais ainda, eu tenho um caso de uma colaboradora que ela chegou muito séria, não sorria, né? E eu falei assim: gente, é essa que eu quero. É essa que eu quero tirar um sorriso dessa pessoa. E enquanto eu não consigo chegar na essência da pessoa, eu não sossego. E aí eu fui ali devagarzinho, a gente vai de pouquinho em pouquinho plantando a sementinha. E essa semana foi assim, foi incrível demais, porque ela me parou
e ela virou para mim e falou assim: eu quero tomar um café com você para eu te contar a minha história. E eu nunca trabalhei num lugar que eu me sentisse tão feliz. E assim, isso não tem preço. E a felicidade no trabalho, ela não é salinha colorida, ela não é oba-oba, tem muito resultado. A empresa, se não tiver resultado, não mantém em pé, né? Então, assim, o nosso grande trabalho, quando a gente fala de felicidade, não é sobre o que as pessoas recebem, e sim sobre como elas se sentem dentro do ambiente do trabalho, né? Então, assim, hoje, a gente poder vivenciar a nossa cultura e todo mundo que chega, é impressionante como as pessoas se sentem ali dentro, realmente abraçadas, acolhidas. E a gente não se preocupa só com os resultados da empresa. Eu estou sempre muito preocupada com como está a vida dessa pessoa fora da empresa, como que eu posso ajudar essa pessoa para além das portas da empresa. E muitas pessoas chegam para nós falando, cara, como que pode alguém se importar comigo, além só de eu entregar um resultado? E isso é muito gratificante. E a gente recebe pessoas, né, para fazer parte do time de diversos outros locais, também de academias de ginástica. E a gente vê que a liderança nas demais empresas não está fazendo um bom trabalho. E isso é muito triste. A gente vê a realidade acontecendo e a gente aqui plantando realmente a sementinha, porque é um passo de cada vez, mas a gente tem como valor principal o cuidado genuíno. Isso é a base da nossa cultura, sabe? É saber ouvir, é saber realmente se importar com a vida das pessoas. Beleza, Carol. A gente recebeu uma observação aqui bacana da Ale Lauli. Ale, depois me fala se eu falei seu nome certo, tá? Que ela diz o seguinte: a cultura precisa estar alinhada aos resultados. É como começou a conversar com a gente a Bruna. E aí, meninas, me diz uma coisa, que agora pode ser até a Bruna ou pode continuar a Carol, tá? Vocês aqui decidem. É, vocês estão implantando uma cultura nova para o ambiente academia, tá? Como a própria Carol citou várias empresas que já estão fazendo isso há algum tempo, a reserva, pelo menos, como meu filho trabalhou lá, eu sei que já tem alguns anos que isso está acontecendo, mas no mundo da academia, vocês são só a primeira que eu conheço, pelo menos. E aí, como você falou, 1 ano e meio, quer dizer, isso para a cultura representa os primeiros passos na cultura. E cultura é algo difícil de você implantar, né? Como vocês mesmo falaram, o humano não é ciência exata. Então, cada um vai perceber de um jeito diferente. Uns vão abraçar a causa mais rapidamente, outros vão desconfiar, enfim. E principalmente por não ser uma cultura comum no ambiente das academias, maior a resistência ainda. Então, conta para a gente aí quais foram os maiores desafios desse processo ou que ainda estão acontecendo para vocês, para a Olha, implantação dessa cultura da felicidade. é, eu falo porque foram coisas que me marcaram muito, né? Muitas pessoas, até clientes, né? Acredito que ainda existe, ainda está lá. Eu lembro que a gente não estava trabalhando nos domingos. E aí teve um cliente que comentou no nosso post, assim, né, na foto, no que foi divulgado, falando que a gente só olha para o colaborador. O cliente que paga não está sendo olhado e a gente só quer saber de colaborador e daqui a pouco a gente vai ficar sozinho sem cliente nenhum. Dando uma Ah, alfinetada, sabe? E eita. aí eu acho muito, muito engraçado isso, porque a nossa sociedade hoje tem um foco muito centrado nela mesma, né? No olhar o próprio umbigo, os próprios interesses. Mas esquece que ali é um ambiente feito de pessoas. Então, para mim, é completamente incabível eu estar satisfazendo só um e não um todo. Eu sou um ambiente de grupo, eu sou um ambiente de compartilhamento. Então, como é que eu não vou acontecer isso na minha vida? Dentro da minha gestão, dentro da minha realidade. É muito difícil para mim. Eu fico muito curiosa em ver isso.
Mas esse é o retrato da nossa sociedade, né? Como eu disse, assim, alguns colaboradores hoje, eu acredito que 95% estejam dentro, realmente reverberando essa cultura e esse processo de transformação que a gente vem vivendo, mas sim, existem pessoas que elas não se ligam, né? Elas não querem dar o braço a torcer, elas não vão, elas não frequentam o que a gente proporciona, tá sempre criticando, mas tá criticando não é um problema. Agora, criticar sem dar uma sugestão do que pode ser feito, sem entender a viabilidade da situação. Então, assim, é muito o olhar centrado na própria pessoa, que é um grande dificultador na implementação e na realização dos nossos projetos. Eu posso dizer Entendi. esse é um grande Esse é o desafio que a principal gente tem. desafio, no caso. Esse é o principal que eu vejo, tá, professor? Bom, é isso. Vou deixar a Carol falar. É realmente a gente tirar do quadro missão, visão e valores e praticar. Porque cultura não é o que está escrito, é o que se vive. Então, como que eu cuido? Tá, o valor cuidar, mas como que você cuida? Né? Então, a gente se preocupa muito com as pessoas. Eu falo que grande parte do meu trabalho eu passo conversando com as pessoas, entendendo a realidade delas, entendendo quais são os objetivos dela, onde que ela quer chegar e como que eu, enquanto gestora, posso proporcionar ferramentas e momentos para que essa pessoa realmente viva o sonho e o propósito dela junto com a gente. Então, essa escolha não é só uma escolha minha enquanto gestora. Eu quero, por exemplo, ter o Ângelo para trabalhar comigo. Mas será que o Ângelo também quer trabalhar comigo? Então, precisa haver esse match tem que ser dos dois. E a gente acha, muitas vezes, que é só da empresa, é a empresa que escolhe. Não, ambos lados têm que se escolherem. Né? Os propósitos, eles precisam estar alinhados. Isso. E, Carol, aproveitando aí que a Bruna deixou a bola rolando para mim aqui, anotei e vou passar essa pergunta para você. A gente perguntou sobre a percepção dos colaboradores. E aí, como é que é a percepção dos clientes para esse trabalho que vocês desenvolvem? Bom, eu acho assim, se você tem um colaborador que ama o que ele faz, e aí eu acho que é mais. Aí agora é a matemática, 1 mais 1 é 2, né? Então, se você tem um colaborador que ama o que ele faz, que ele está num ambiente positivo, onde ele se sente acolhido, onde ele se sente valorizado, reconhecido, ele vai produzir mais. Automaticamente, ele vai entregar o melhor para o cliente. Isso é mais do que certo, né? E a gente vê isso, a gente tem até um exemplo que a gente sempre gosta de citar, o nosso coordenador, ele mora num prédio próximo à academia e uma cliente encontrou com ele no elevador, né? E aí ele perguntou, como é que tá lá e tal? Ele falou, eu saí da academia, mas eu tô louca para voltar. Eu acabei fechando um plano numa outra academia, mas assim, não tô gostando e tal. E ele falou, por que você gosta tanto então da R5? E aí ele virou e falou assim, a pessoa falou, né? Porque eu tô sentindo falta do abraço de um colaborador. Então, assim, a técnica, gente, na educação física, ela é o básico. Ela não vai te tirar, é o mínimo que você tem que ter, técnica. Agora, o que te faz ser diferente, o que faz as pessoas se apaixonarem por você e realmente se conectarem e fidelizarem, é essa relação humana que a gente cria, né? É a pessoa que você se conecta, não é o melhor treino. Até porque a gente está vendo a inteligência artificial chegando, qualquer um vai fazer um treino muito melhor do que o próprio humano. Então, assim, como que a gente está se diferenciando? Como ser humano, né? Então, assim, a gente vê na própria, você está dentro da universidade, você sabe, a gente não tem uma ementa voltada para soft skills, para real skills, para happiness skills, a gente não tem isso. E como que a gente não tem isso nas nossas ementas, se isso é o que faz o cliente ficar? E o mercado fala-se tanto dos 5% e o 95%. Será que a gente não está atuando de maneira errada?
e é o que eu acredito, é o que a Bruna acredita, é o trabalho que a gente vem fazendo, e mesmo que seja diferente do que todo mundo está seguindo, é o trabalho que a gente de fato acredita. E é por isso que a gente veste a camisa mesmo, que a gente cuida de pessoas, e é isso que a gente quer entregar para o mundo. Eita, Carol, vou botar em você em 2024, hein? Tá fraca não, gostei. Maravilhoso. Carol, olha só, você agora acabou de chutar a minha canela aqui, foi direto lá, tá doendo até agora, que é o seguinte, essa observação que você fez, Carol, ela é assim, vou dizer que é 99,9% do desespero de todos os gestores de academia. E eles sempre colocam isso, eles colocam essa conta no colo do professor de educação física, dizendo que a gente está sempre bem despreparado, que o professor está chegando cada vez pior, que ele está vindo agora, ele vem fraco também tecnicamente, e sobre soft skills, todas essas skills que você levantou, então ele não sabe nada. Como é que vocês estão fazendo? Por exemplo, existe, e aí eu sempre comento assim, existe processo de seleção na sua academia? Você Com tem um certeza. perfil de quem você quer para atuar? E quando você seleciona essa pessoa, você a prepara para entrar na sala de musculação, por exemplo? Né? Existe um programa de educação continuada? Porque, assim, é muito fácil você esperar que a faculdade traga essas coisas, mas eu vou falar de cara de alguém que está na faculdade há mais de 20 anos também como professor. O acadêmico, ou melhor, o mercado, ele é muito mais veloz do que o meio acadêmico. A gente não consegue acompanhar toda essa velocidade do mundo, né? Por N fatores. E aí, não por acaso, a maior parte das empresas hoje está optando pela universidade corporativa. As próprias empresas estão formando os seus times do jeitinho que elas querem que eles atendam. Então, como é que acontece isso aí com vocês? Então, Bruna, Ângelo, vamos lá. O como é que vocês grande preparam o professor de educação física para atuar direito, assim, dentro de tudo que você falou bonito aí, que eu adorei? Então, vamos lá. Primeiro, assim, o que os gestores hoje, qual que é a maior reclamação dos gestores hoje? Né? Que a mão de obra está chegando muito desqualificada. Beleza, a gente Isso. já sabe que está chegando. Agora, o que o gestor está fazendo? Né? Aí é o grande desafio. O quanto que o gestor está preparado para capacitar essas pessoas que estão chegando. Por que a gente sabe que está vindo um monte de faculdades ruins, que não estão formando bons Exatamente, isso não indivíduos? vai mudar, Ok. isso é um fato. Isso, A gente sabe. Agora, e o gestor? O quanto que ele está realmente capacitado para poder desenvolver esse indivíduo que chega para ele? Eu vou te dar um exemplo. Eu já atuei muito rapidamente como estagiário. Né? O meu início da minha carreira ali, para você ter uma ideia, eu atuei por 2 meses dentro de uma academia como estagiária de educação física. Nesses 2 meses, como que funciona assim? E não é só no lugar que eu estava, em todos os lugares. Quando a gente vai fazer um processo seletivo, como que funciona? Você é chamado numa sala, pergunta se você tem disponibilidade de horário, pega uma camisa, pergunta o tamanho da sua camisa, joga no seu colo e te vira. Esse é o papel que um gestor hoje tem feito. Né? Como que funciona aqui na R5? A gente tem, assim, aí entra um trabalho que eu e a Bruna fazemos muito, que é dar autonomia para as nossas pessoas. Assim como a Bruna, que é a diretora da empresa, ela dá autonomia para que eu trabalhe com as pessoas, eu também dou autonomia para que o meu coordenador trabalhe com as pessoas dele e para que minha gerente comercial trabalhe com as pessoas dela. Então, assim, nossos processos seletivos, eles envolvem várias etapas, inclusive a etapa para ver se o indivíduo está dentro da nossa cultura organizacional. A nossa última seleção, que foi agora, semana passada, a gente teve 60 candidatos inscritos para participar, para ser professor da nossa academia. Então, assim, passa por diversos processos, diversos estudos de caso,
para a gente ver se aquela pessoa tem as skills necessárias para poder atuar com a gente. Então, assim, não é simplesmente lança a camisa e deixa para lá. A gente desenvolve esse profissional. Perfeito. Então, e aí, como é que é esse desenvolvimento? Porque eu sei que, assim, de novo, né? Isso aí, a educação continuada, por exemplo, é outra cultura que vocês estão trazendo para o universo fitness. Que no maravilhoso mundo do fitness, isso também não é comum de acontecer, infelizmente, né? O professor Edivaldo de Farias, com quem eu tenho a honra de trabalhar, a gente trabalha na Empresário Fitness, né, como colunistas, e ele ele fala uma coisa que é real. A gente, como é que pode a academia de ginástica, ela é essencialmente de professores de educação física, né? Vem da educação, do professor. Então, como é que a gente, professor, não cria um programa de educação continuada dentro desse ambiente, para que a gente continue evoluindo constantemente? Então, assim, que bom que vocês estão trazendo mais essa cultura para nós. Imagino o quanto que vocês estão tendo de... E o professor, ele abraça essa causa ou ele também ele resiste a essa questão da educação continuada? É engraçado que no ano passado a gente lançou o R5 Liderança, né? Então, a maioria deles nunca tinha lido um livro. Um livro. Né? Então, assim, a gente começa desenvolvendo, trabalhando o profissional. A gente gosta, por exemplo, na área da educação física, o que o personal trainer precisa fazer? Se vender. A gente estuda na educação física alguma coisa de vendas? A gente estuda alguma coisa relacionada à experiência do cliente? Então, assim, tudo isso a gente traz dentro dos nossos programas de treinamento para que o indivíduo realmente entenda o que é fazer uma conversão de um cliente, o que é gerar uma experiência ou no cliente, né? Então, tudo isso é trazendo realmente um profissional para o centro e que ele consiga enxergar de maneira sistêmica e não somente aquela visão de técnica, eu sou melhor da hipertrofia e por aí vai. Então, assim, é realmente ampliar a cabeça do indivíduo. Não, mas então, eu sei que vocês estão fazendo isso, mas a percepção deles para isso, eles abraçam a causa, eles estão se engajando nisso ou eles resistem a esse processo? Sim, a gente tem uma aderência muito grande nos nossos programas. Os nossos treinamentos são sempre cheios. É assim, tudo que a gente está oferecendo é algo que ninguém nunca vivenciou. Então, assim, é muito positivo para a pessoa escutar um treinamento de vendas e saber se vender, porque ele vai sair dali, né? E vai precisar vender. Ele vai querer ter uma hora-aula melhor, né? Então, assim, tudo que a gente traz, a grande maioria dos nossos profissionais hoje estão engajados com as nossas entregas. E isso é muito, muito gratificante. E aí me diz uma coisa, que é a gente... aí eu vou comentar uma coisa que eu acredito, né? Esse grupo assim engajado, esse processo de engajamento, ele começa na hora que você vai recrutar esse povo. Você já tem o perfil da pessoa que você quer, porque assim é uma outra máxima do mundo da gestão, né? Contrate por comportamento. Infelizmente, a gente contrata por técnico e demite por comportamental, né? Então, na hora, para evitar esse erro, o ideal é que você já contrate pelo comportamental que o técnico você ensina para o cara. É assim que vocês exatamente isso. Na verdade, a última pesquisa que saiu agora, ela já fala que contrate-se pelo comportamento e demite-se pelo comportamento. Técnica a gente ensina, né? Agora, ter caráter, ser proativo, isso é difícil. Então, a gente já escolhe as pessoas, com certeza, pelo comportamento. E como é que é o processo seletivo de vocês, Bruna? Você pode deixar... Porque, assim, como eu falei para vocês no início, né? Aliás, gratidão gigante por vocês estarem aqui com a gente, compartilhando essa experiência tão bacana, tão inovadora e que agrega tanto valor a esse mercado no qual eu atuo desde 84, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, e eu
fico muito feliz em ver essas iniciativas que acreditam em gente, porque o nosso mercado é essencialmente, eu costumo falar que a gente não é business to business, ou a gente é P2P, person to person, pessoa para pessoa. Muito São bom, pessoas muito bom. cuidando de pessoas. Então, quando você enxerga isso, muda o jogo. E a gente está jogando esse jogo atualmente. E eu fico muito feliz, eu adoro conversar com as pessoas que entenderam que o jogo é esse e que a gente vai ajudar muito mais gente dessa forma e vai conseguir crescer muito mais, né? Com certeza. Mas aí nesse processo seletivo, como é que é o processo seletivo de vocês hoje, Então, Bruna? Quais são as primeiro, etapas? nós temos 4 etapas, né? A primeira etapa é do envio de currículo básico e você abre ali e deixa todo mundo entrar em contato com você. Depois você faz um funil nesse envio de currículo, faz uma análise básica ali do que você acredita, pede para mandar um vídeo dizendo algumas poucas palavras, como que a pessoa se comporta, como que ela é, porque a verdade, eu e todo o meu time, a gente quer saber como que o outro é. Porque aí a gente vai entender se a nossa cultura, se os nossos valores batem, se a gente combina ou não. Imagina eu entrar num casamento sem saber se a pessoa gosta de fazer atividade física, por exemplo. E aí eu vou casar, eu vou querer fazer, o cara não vai. E aí? Não dá. Então eu preciso entender quais são os gostos dessa pessoa. Depois a gente chama para uma reunião com várias Uma pessoas dinâmica, para fazer. Oi? Uma Uma dinâmica. dinâmica, isso, uma com várias dinâmica. pessoas, e a gente aplica alguns casos, a gente faz uma reunião com todo mundo, vê como é que eles interagem, faz ali uma tarde de conversa e de dinâmicas diferentes. Depois a gente seleciona algumas pessoas para fazer uma vivência, e aí também ver como que essa pessoa faz a vivência, como ela se comporta ali, sabendo que nesse momento é bastante difícil, porque algumas pessoas ficam travadas, outras se desenvolvem melhor. Depois a gente faz a contratação, obviamente, e tem ali uma pessoa para fazer o processo de onboarding desse colaborador que está chegando. A gente tem um processo de Gente, onboarding que a gente... onboarding, assim, eu já vou falar de novo, eu já sou admirador intenso do que vocês fazem, porque ainda hoje a gente vê a contratação do jeito que a Carol falou. E aí, É, tudo bem, meu irmão? Você tem disponibilidade? Pá, toma a camisa e vai, filhão. E se esse cara ainda, por exemplo, ele tiver um dia iluminado, se for um professor de coletivo, ele der uma aula que os alunos batam palma, nossa, já ganhou até um salário maior só no primeiro dia. Além da camisa, ainda ganha uma hora aula melhor. Mas, cara, isso pode ser um dia, pode ser um espasmo do cara. No dia seguinte, ele pode dar uma aula horrorosa, enfim, não ter ou repetir aquela mesma aula pro resto da vida. Enfim. Então, assim, essa sequência ficou sensacional e onboarding é um negócio que não existe no mundo fitness, né? E isso faz uma falta medonha no processo. Por quê? Você não disse para o cara qual é a minha cultura, como é que eu jogo, como é que eu funciono. E sem falar isso, é por isso que eu estou trazendo essas questões de propósito, que assim, é muito fácil criticar o professor. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Mas assim, como dizia uma professora de folclore que eu tive na Faculdade de Educação Física na UERJ, mestre Zezé, ela dizia assim, Ângelo, não há culpados, somos todos responsáveis. Numa empresa é assim que funciona, né? Exato. é Quando isso dá aí. errado, não adianta ficar apontando, foi você, não. Fomos nós, o trabalho é coletivo, como você falou É muito bem isso agora, aí. Bruno, e a Carol também. Então, É assim, isso aí. como é que é o onboarding de vocês? Fala pra gente aí, pra gente aprender. Eu quero que a galera faça isso também nas academias. Ó, eu ainda, como eu sou muito crítica, esse processo ele vem evoluindo e é um processo que é feito a muitas mãos. Eu gosto de fazer um trabalho a muitas mãos. Eu falo que é muito importante a gente ouvir o que, que o colaborador está pensando, o que, que as pessoas estão achando, porque eu não sou a única certa no mundo, né? E eu não tenho um único pensamento. Eu acredito, ali é feito de pessoas. Então eu preciso ouvi-las, né? Então, o nosso processo de onboarding
É um processo que fala dos nossos valores, fala ali do nosso jeito de fazer, como que a gente quer, como que a gente não quer. Coisas de rotina básica mesmo. Passa pelo processo de conhecimento de todos os colaboradores. É muito importante as pessoas se conhecerem para elas se engajarem, se sentirem pertencidas, de descobrimento de como que a pessoa é ali dentro daquela empresa, onde ela se enxerga mais ali. Mas basicamente coisas muito, muito importantes. É preciso falar do jeito que a gente faz. Como que a gente faz e a gente passa isso. Então, se a gente vai ter um problema daqui a 30 dias com esse colaborador, a gente teve um problema lá no processo de onboarding. Você entende? Se o colaborador falhar em alguma ação, foi o processo de onboarding que falhou. Então, isso é muito importante saber para a gente continuar corrigindo e melhorando e também não ficar apontando muito dedo, né? Porque é o que você falou, não adianta muito a gente ficar apontando o dedo para as pessoas e não corrigir, né? Eu falo, quando a gente erra lá, quem erra primeiro sou eu, né? E depois é todo o time errando. Eu sempre visto minha carapuça porque a responsabilidade é minha. Perfeito, Bruna. E, meninas, uma pergunta aqui que a Alê, essa Alê está participando muito bem, estou gostando. Lauli, eu acho que é esse o nome dela. Qual o time mais desafiador para engajar? Aí eu vou colocar aqui, né, no caso da academia, né, do Clube R5, professores ou a galera da venda, por exemplo? Quem é que Muito tem boa mais dificuldade? pergunta. Quem é mais resistente? Muito boa pergunta, mas eu vou falar sobre os nossos times, eu vou falar como que a gente tem de divisão ali para você entender um pouco melhor. Legal. Ali falou comercial. Beleza, cara. A gente tem o time comercial, a gente tem o time de aquática, o time de arena, time de musculação, o time de coletivas, o time do apoio, e agora a gente vai ter ali o time do Kids, que é o espaço que a gente está criando para as crianças. Legal. Quem que eu acho mais difícil? Olha, Quem é mais resistente? Eu acredito que ali tenha pensado assim, qual é o mais resistente a essa cultura que vocês estão implantando na empresa? Então, o que acontece? O profissional de educação física ele tem um ego muito forte, né? Então, a Carol pode até citar que pode ser o time de musculação, mas eu vou te dizer o contrário. Eu vou te dizer que é o time de coletivas. Por quê? Porque eles já são muito bons, eles já são espetaculares, cada um já tem o seu grupinho formado, cada um já tem os seus seguidores. O profissional de educação física, ele funciona quase como um Instagram ambulante com seus seguidores ali, né? É o profissional que dita muitas coisas ali. Se o profissional disser que a academia tá legal, vai estar legal. Se o profissional disser que a academia tá ruim, não adianta você falar alguma coisa que ele vai lá. Sabe? Às vezes o professor vira e fala assim, vai lá, pede aquilo ali pra gente, pede mais uma aula. Quem dita são vocês. Eu não sou profissional da área, tá? Então, por isso que eu falo vocês. E aí, o time de coletivas, ele é mais difícil porque ele já tem essa grandeza toda. Ele já tem uma sensação de poder muito grande e de não precisar de mais nada, sabe? Uma sensação de que eu com o meu grupinho aqui tô legal, tô bem, tô feliz e tá tudo certo e não preciso mais me envolver com o outro. Ou o envolvimento com o outro se sente ameaçado. Então, eu digo para você que, assim, o que eu tenho mais dificuldade é no time de coletivas, do engajamento, da presença nos eventos, porque, assim, principalmente o nosso time ali, que é um time de pessoas muito, muito boas, assim, são estrelas realmente, mas eu falo que todos nós somos estrelas, né? A gente não tem só uma, tem vários, temos uma constelação. Então, o cara já estudou muito para estar ali, né? O cara já estudou muito, já batalhou muito. Então, ele acha que, cara, ele sabe tudo, sabe? E, às vezes, a gente está querendo proporcionar apenas mais interação. A gente está querendo proporcionar momentos bons, leves, e aí isso não acontece muito. Então, esse, para mim, é o time mais difícil.
Meninas, vocês sabem que papo bom acaba rápido, né? A gente já está aqui há 1 hora, e 1 hora, assim, extremamente rica. Mas eu acredito muito que se passa disso, a gente acaba ficando, a gente acaba perdendo aí a atenção das pessoas. Então, eu vou deixar uma última pergunta para que vocês respondam, que é tipo assim, se fosse na uma banca de mestrado, seria assim, deixa aqui as suas considerações finais, mas eu vou direcionar essas considerações. Carol, diz para mim aí, que orientação ou recomendação, eu não gosto muito da palavra dica, que parece um negócio meio assim, sem valor, né? Na verdade, tudo que vocês deixaram aqui para a gente foi de enorme valor para o mercado. Então, diz para mim aí, Carol, que, que orientação que você pode deixar para os gestores que gostaram do que vocês falaram e que pretendem trazer isso, né, para as suas realidades, para as suas academias? Bom, se eu puder deixar essa diquinha de ouro, eu falaria que eu faria essa pergunta: exatamente qual é o teu propósito? Porque se o Legal. teu propósito é cuidar de pessoas, então você tem que realmente dar um monte de passo para trás, se conhecer, saber qual é o seu lugar no mundo. E, assim, esse lugar que tira a gente de olhar só para o nosso próprio umbigo, sabe? De querer fazer o melhor para as pessoas. Eu gosto muito de falar de uma pessoa que a gente perdeu há pouco tempo dentro da ciência da felicidade, que é a Carla Furtado, que é, para mim, a maior referência que a gente tinha aqui no Brasil. E a Carla, a Bruna cita, né, sobre o ego do profissional de educação física, e eu falo que a educação física ela vai mudar de nível quando a gente sair desse ecossistema para um ecossistema, né? Então, Legal. quando a gente olha realmente para a nossa realidade, e a Carla traz eu gosto sempre que eu estou fazendo algum treinamento, eu gosto de trazer algo que ela deixou na minha vida, né? Porque a gente fala que as pessoas não deixam um legado para nós, ela deixa um legado em nós, né? E a Carla deixou um legado em mim, que ela fala da metáfora da cadeira do aprendiz, né? Então, toda vez que a gente achar que a gente sabe um pouquinho mais, a gente volta para a cadeira, para sentar, para estudar de novo, para saber que a gente sabe pouco. E eu queria deixar essa mensagem. Toda vez que a gente achar que sabe um pouquinho, a gente volta para a cadeira, senta de novo e aprende mais um pouquinho. E eu queria deixar uma frase dela que é, assim, para mim, é o que faz a minha vida ser guiada. Não esperar a sexta-feira para ser feliz é jogar a vida fora. O tempo não pode ser poupado para ser vivido depois. O trabalho precisa ir além da subsistência. Ele fala da nossa identidade, da nossa colaboração do mundo e do legado que a gente vai deixar na vida de alguém. Então, assim, eu acho que essa é a educação física que a gente tem que buscar. A educação física com propósito. E a partir do momento que sai do líder isso, aí sim a gente vai ter um mundo muito melhor de cuidado. E esse cuidado vai chegar lá, no cliente que a gente quer tanto fidelizar. Nossa, até o Bruce levantou aqui, batendo palma. Querido, Sensacional, muito é isso mesmo, bonito. Bruce. Show de bola, show de bola. Ó, esse cara Bruna, é e você? fera, O viu? que Só que para você pode falar aqui. deixar aqui? É, o Esse cara é Bruce? fera, viu? É muito fera, maravilhoso. Pô, Bom, que bom, vamos Bruce. lá. Seja bem-vindo. Então fala aí, Bruna, o É, que que você deixa aí de as suas considerações finais na nossa live? não sei se eu vou falar tão bonito quanto, mas eu vou falar um pouco simples. É, eu vou falar do deixar de falar e fazer. Fazer realmente o que você fala, sabe? É uma coisa muito impressionante que as pessoas falam que elas cuidam, elas falam que elas. Mas ela faz mesmo? Realmente? Você deita a sua cabeça no travesseiro e você tem certeza que você está fazendo o que você fala, o que você prega? Sabe? É a famosa assim, quando veio eu chamo de advento, né? O advento do Covid,
todo mundo falou que a academia cuida de pessoas, que a academia é saúde. É mesmo? É realmente isso? Você está cuidando de todo mundo que está ali? Como é que está a saúde de todo mundo que está ali? Sabe? Então, é parar de falar muito e fazer de fato. Se eu falo uma coisa, eu tenho que cumprir aquilo, né? Então, é basicamente isso. Assim, meu recado é o que eu estou falando, o que eu estou reverberando para o mundo, eu estou fazendo? Se eu não estou fazendo, eu tenho que voltar atrás e entender direito essa conversa. Perfeito. Meninas, eu vou pedir a vocês que eu vou gravar essa live, ela vai ficar aqui guardada para a gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma collab ou com o clube ou com a Carol, aí vocês decidem o que vocês acham melhor, tá? Que aí fica guardado comigo e fica guardado também numa onde vocês acharem melhor, se é no clube ou se é com a Carol. E deixa nos comentários da live, por favor, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Inclusive, Carol, o pessoal da Humana Academy acabou de entrar aqui. A Carol, ela é colunista do blog da Humana Academy. Foi assim que eu conheci a Carol, através do primeiro artigo que ela escreveu lá sobre propósito, falando de felicidade. Então, se vocês quiserem ler outros artigos dela, corre lá, porque você vai ver muita coisa bacana. E ser o exemplo, simples assim. É isso aí, Marcelo. Beleza. Tá bom? Então, Bruno, onde é que eu coloco? Eu posso fazer Pode fazer o no collab? clube, eu acho que faz No o collab clube? com o Beleza. clube, porque eu acho que vai atingir mais pessoas, né? Mais do que Perfeito, nossos perfeito. perfis pessoais. Ok, beleza. Porque aí também o time, quem não pôde estar aqui, vai poder assistir a live melhor depois. Time, Com certeza. cliente, todo mundo. Com certeza. Meninas, ó, gratidão gigante. Vocês fecharam o Você na Sua Agenda com chave de ouro. Foi o último episódio de 2023. Se Deus quiser, 2024 estarei de volta, conversando com mais gente bacana. E, quem sabe, vou convidá-las de novo para que vocês me contem aí como é que evoluiu toda essa... Porque, pelo que vocês falaram, as emoções estão só começando. E aí a gente conversa em 2024. A gente conversa em 2024 para saber como é que está caminhando essa cultura, né? O quanto que ela está crescendo. Beleza? Perfeito. Olha, muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme. Obrigado demais, gente. Fiquem com Deus. Vou, então, Tchau, tchau. fazer a collab com o Clube 5, tá? Clube R5. R5. Beleza, pode deixar. Tá bom? Valeu. Obrigada, Tchau, gente. obrigada. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau.